Bom, questões. Com base na figura abaixo, assinale a alternativa correta. A gente está estudando as isoquantas aqui, né? A gente tem isoquanta 1, isoquanta 2, isoquanta 3 e assim por diante, né? Nessa ordem. A resposta correta é que em Q1, que seria essa primeira, tem-se uma isoquanta inferior às demais representadas. Você pode, pela lógica, né, de olhar para a isoquanta e ver que ela está atrás, né, das outras, e principalmente, né, eu indico vocês a lembrarem que é melhor para uma empresa quando a isoquanta está mais distante da origem. Então você já vai conseguir identificar quem que são os superiores, né, quem está mais distante. Então, essa isoquanta e essa isoquanta. Essa primeirinha aqui, ela está muito perto da origem, então ela é inferior às outras. Mas vamos ler os próximos itens. As curvas Q1, Q2 e Q3 se referem a curvas de indiferença dos consumidores. Teoria da firma não tem nada a ver com curva de indiferença dos consumidores. Então, são conteúdos distintos. Se aparecer isso na sua prova, quando a gente está estudando teoria da firma, curva de indiferença de consumidor, já risca porque é falsa. No ponto D, tem-se maior produção que no ponto B. No ponto D, tem maior produção que no ponto B. Você pode visualizar de duas formas. Primeiro, por essa ideia de inferioridade em relação ao ponto de origem. Essa curva aqui do ponto B está mais distante da origem, portanto, é superior a D. Ou você pode ver pelo volume, né? A gente tem aqui 3 de capital por 2 de trabalho. Enquanto que no ponto D a gente tem 1 de capital por 3 de trabalho. Lê-se dessa forma aqui, ó, para vocês conseguirem identificar, tá? Para não bagunçarem o cérebro de vocês. O ponto B, você consegue 3 capital trabalhando 2. E no ponto D, você consegue 1 capital trabalhando 3. Então, você está trabalhando 3 para ganhar menos, certo? Então, é inferior, né, ao ponto B. É assim. O ponto C representa uma combinação de fatores de produção melhores que o ponto E. Mesma questão, você vai analisar da mesma forma, tá? Os pontos A, B e C representam indiferenças para consumidores e firmas. Não, A, B e C pode representar indiferença apenas para firmas, tá? Porque a gente não está tratando de consumidores na teoria da firma. Então, a gente está vendo as firmas mesmo, né? Então, são indiferenças para eles porque possuem o mesmo capital, só que varia o trabalho, né? Então, é uma questão que a gente pode questionar. Aqui tem a resposta dada. Questão 2. Dada a figura abaixo, assinale a alternativa incorreta, certo? Que gráfico é esse? Eu nunca vi, me ajuda. Bom, gente, esse aqui é o gráfico que a gente analisou lá em cima, né? Um pouquinho agora há pouco, que é o gráfico da lei dos rendimentos decrescentes, que mostra os estágios de produção, né? Irracional, racional e irracional. É o gráfico dividido em dois. Mas vocês vão ver como ele vai ficar simples depois que a gente fez aquela análise, tá? Então, tudo que está lá, vocês conseguem visualizar aqui nesses dois gráficos. Então, vamos ler cada questão, cada item, para conseguir identificar. Do eixo de origem ao ponto B, temos um rendimento crescente na produção. Lembrando que a gente está buscando a incorreta. Do eixo de origem, aqui, até o ponto B, que está aqui. Sei que está difícil de ver, pessoal, mas é o ponto B. A gente tem o rendimento crescente. Sim, olha a curva. O formato dela, ela está crescendo. Então, ok, positivo. B. Entre o ponto C e D, a produção cresce a rendimentos decrescentes. Então, entre C e D, a produção cresce a rendimentos decrescentes. Sim, ela está crescendo, mas está encurvando. Então, é crescimento decrescente. A produção total cai quando o produto marginal torna-se negativo. Qual que é a curva da produção total? É essa daqui. A produção total cai a partir desse ponto aqui, ela começa a cair quando o produto marginal, onde está o produto marginal? Aqui. Quando o produto marginal torna-se negativo.
Ok, o produto está marginal aqui, começou a cair aqui, a gente tem o pontilhado dividindo os dois, então sim, positivo também. O ponto de máxima produção equivale-se ao ponto D, que seria o topo da curva do produto total. Correto, é o ponto D, a gente fez a análise daquele gráfico, né? Então é esse mesmo ponto, que é o ponto de máxima produção. Então a incorreta só pode ser a letra E. O estágio mais racional de produção é aquele em que o produto marginal é crescente. Poxa, qual que é o estágio racional de produção? Esse estágio aqui. O produto marginal, ele é crescente nesse estágio? Não, ele está decrescente, né? Mas ele é positivo, não confundam, gente, crescente com positivo e negativo, tá? E decrescente com negativo. Não, o produto marginal aqui, ele está decrescente, porém ele está positivo. Ele começa a ser negativo aqui, ó, nesse pontilhado, quando ele ultrapassa aqui a nossa reta, tá? Quando ele ultrapassa, sai da reta, aí ele está negativo. Aqui ele está decrescente, porém positivo. Então, essa aqui só pode ser errada, né? Então, um produto marginal no estágio racional, ele é decrescente, porém positivo. Aqui tem a resposta para vocês visualizarem. E questão 3. Calcule os valores em branco da tabela e responda a alternativa incorreta novamente. Tabelona, então, os vermelhos são os que foram calculados, tá? O que ela tem nessa tabela? Tem o produto total, o custo total, custo fixo total, custo variável total, custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio e custo marginal. O que é interessante vocês fazerem? Vocês vão ter acesso a esse material, vão ter acesso a essa tabela, então vocês treinem utilizando a fórmula. É importante vocês utilizarem a fórmula, então façam várias vezes, porque se cair na prova, gente, vocês precisam montar a tabela para conseguir responder. Essa é aquele tipo de questão que você não tem como fugir chutando, fazendo qualquer outra coisa. Você precisa montar a tabela e responder, certo? O que pode pegar para algumas pessoas é a continha de matemática, né? Além de decorar a fórmula, é a conta de matemática. Por quê? Porque muita gente, né, não consegue, não lembra como fazer na hora a questão da variação. Então, quando a gente pega, por exemplo, o custo marginal, que é igual à variação da do custo variável total, dividido pelo produto total, muita gente acaba errando. Como que você faz? Você tem essa primeira linha, você ignora essa primeira linha, certo? Porque você precisa ter um antes e um depois, né? Então você ignora a primeira linha. A partir da segunda linha, você já consegue ter isso, porque embaixo tem outras linhas. Para fazer o custo marginal do primeiro valor, você vai no custo variável total, que é a fórmula, você pega custo variável total final, então você sempre vai olhar para duas linhas, tá? Custo variável total final, menos custo variável total inicial, dividido por produto total final, menos produto total, opa, menos produto total inicial. 0,8 menos 0,3, 0,5, dividido por 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, então 0,5 dividido por 1 é 0,5, e olha aqui, 0,5. É assim que vocês vão montar, tá? Se tiverem qualquer dúvida em relação à matemática, podem me chamar também, consigo tirar algumas boas dúvidas de vocês, mas qualquer outra coisa, eu estou disponível no WhatsApp, no e-mail. Essas foram as questões que eu separei, como eu disse, vocês podem trazer outras, tá? Eu vou continuar gravando então, que agora tem as outras listas de exercícios. Muito obrigada, pessoal.